lá. Estou aguardando começarem a chamar. Boa noite. Estou só aguardando o Instagram começar a chamar. Estou aguardando. Vamos ver quem chega. Daqui a pouquinho eu já começo a falar com vocês. Vamos ver quem chega. Tá começando a entrar. Oi! Tá começando a entrar. Hoje a gente vai falar. Depois me diz, por favor, se tá ouvindo, se o som tá bom, se eu tô falando numa altura boa, se tá audível. Bem, e hoje nós vamos estar falando de uma ferramenta de Axis. Olá, Edneia entrou. Vamos ver. Daqui a pouquinho eu já começo a falar de uma ferramenta de Axis que a gente pode utilizar. Ah, tá bom, Edneia? Que bom, obrigada. Eu vou começar a falar de uma ferramenta de Axis que a gente aprende no curso de barras de Axis. Oi, Gisele, tudo bom? Ai, que joia! Já vou começar. Vamos ver. Peraí. Bom, hoje nós vamos estar falando de uma ferramenta muito simples e as pessoas costumam falar que é para quebrar crenças limitantes. No Axis, tudo quanto é crença limita, né? E o Axis não se refere a crenças limitantes, ele se refere a julgamentos, pontos de vista fixos. Tudo que a gente julga, define ou adjetiva, todo adjetivo que a gente dá, que é bom, que é ruim, que é mal, tudo isso limita, fecha numa caixinha, né? Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma explicação. Oi, Emília. Uma explicação sobre essa ferramenta, que chama-se Ferramenta da Permissão, e ela é uma ferramenta muito intrigante. Oi, Mara, tudo bom? Porque ela é uma ferramenta que muitas vezes ela é ensinada num curso de barras de Axis. Quando a gente convida a pessoa para vir aprender barras de Axis, que ela vem para o curso, existe uma infinidade de ferramentas que a pessoa aprende nesse curso, né? Então, não só as barras. As barras retiram caminhos neurais repetitivos, pontos de vista fixos. De que maneira? Quando você recebe barras, o seu cérebro, os estudos indicam que o seu cérebro funciona por inteiro. Então, aquele caminho neural repetitivo, aquela dificuldade, aquela limitação que você estava parada, com as barras, isso de receber sempre barras, você tira essa limitação porque outras possibilidades acontecem. Você acaba vendo outras possibilidades, outras maneiras de uma situação que te limitava, um bloqueio que você tinha, uma dificuldade que você tinha, você passa a enxergar de outra maneira, porque houve outros caminhos neurais. Então, essa ferramenta de hoje é uma ferramenta que também você aprende e é super simples de você praticar, e eu quero estar explicando sobre ela. E ela é um exercício de PNL, porque você se põe em outro ponto de observação daquela sua dificuldade, né? Daquele seu ponto de vista, daquele seu julgamento em relação ao outro, né? Então, o que é essa ferramenta e o que é importante que vocês saibam? Muita gente aprende essa ferramenta porque ela chama-se Ferramenta da Permissão, para você se permitir
o ponto de vista que você está vendo, você vai observar o seu ponto de vista, o que você está sentindo em relação ao outro. Chama-se, você fala, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, e aí você completa qual é o seu ponto de vista. Vou trazer para a prática. Vamos supor, sabe aquela imagem que muitas vezes a gente vê no Facebook, no Instagram, um slidezinho onde tem o número 6 para quem está de um lado e é o 9 para quem está do outro. As duas pessoas estão certas, elas estão olhando de pontos de vista diferentes. Então, como é que você vai usar essa ferramenta? Vamos supor que você teve um atrito, uma divergência com uma pessoa sobre uma situação qualquer. Você divergiu com ela e isso te deixou... Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, e completa a frase. Isso mesmo, Gisele. A Gisele recebe barras comigo e a gente já conversou sobre isso. Por que eu tô fazendo a live hoje? Porque Oi, Lucília, tem muita gente que já aprendeu barras comigo, que recebe barras, faz terapia comigo, e eu fui explicando sobre essa ferramenta, como que ela funciona, porque tem muita gente que aprende a ferramenta e acredita que você utiliza observando o ponto de vista do outro. Quando o outro fala alguma coisa, você fala, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Essa ferramenta, para vocês terem uma ideia, o Gary Douglas utilizou essa ferramenta ele é o criador da ferramenta Barras de Axis. Ele é o co-criador, junto com o Dan Heer, do Axis Consciousness, que é uma instituição com 8.000 ferramentas, né? As barras de Axis é uma das ferramentas do Axis Consciousness. E essa ferramenta da permissão, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, é assim que você utiliza. O que você faz? Por que eu falei do slide? Então, imagina que você tem uma situação X com alguma pessoa e você divergiu com ela de algum assunto, né? Então, você está de um lado e essa pessoa está do outro e vocês estão divergindo. Vocês estão em dois pontos diferentes. E existe a situação que vocês divergiram. Então, você vai se colocar no terceiro ponto, entendeu? Então, ó, aqui está você, aqui está a pessoa divergindo de uma situação X. E aonde eu tô aqui, seria você se colocar observando você. Observando todos os pontos de vista que você tem em relação àquela pessoa. O app parou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ainda eu estou ao vivo? Acho que deu uma parada. Será que... Tô ao vivo? Alguém pode me responder? Então tá bom. Então você tá de um lado, a pessoa tá de outro, existe uma situação X que vocês divergiram, então você vai olhar para a situação, você vai se colocar num terceiro ponto, olhando você, observando essa pessoa. Todos os julgamentos que você tem sobre separa a pessoa da situação, você vai trabalhar a situação depois. Você olha para você, deste ponto onde você está, você olha para você e diz, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que essa pessoa é assim, é o assado. Interessante ponto de vista, coloca as suas dificuldades, entendeu? Em tudo que você julga nessa outra pessoa, é um ponto de vista seu. Então, você começa... Tem horas que você não consegue completar a frase quando você está executando essa ferramenta. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que essa pessoa é muito... sei lá, os julgamentos que você tiver em relação a ela.
Né? Quais são os julgamentos que você tem? O que acontece? Quando eu estou explicando essa ferramenta, tem pessoas que falam assim, eu escrevo tudo. Não, você vai fazer o exercício. Não é para escrever, porque não é para você cristalizar o seu julgamento. É para você estar enxergando. É um exercício de programação neurolinguística. Quando você está em outro ponto, observando os seus pontos de vista, e você fala, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, e vai pondo todos os pontos de vista que você tem sobre essa pessoa. Depois você vai colocar todos os pontos de vista que você tem sobre a situação que motivou você julgar aquela pessoa por N razões naquele contexto. Então, o simples exercício de você se colocar num terceiro ponto, observando você não está observando ele. Você não está observando a outra pessoa, você está observando você. Os pontos de vista que você tem. E aí, esse exercício já faz com que você aqui esteja observando num outro ponto de vista. Quando a gente está enrijecido neste ponto de vista e num confronto, numa linha de confronto com a outra pessoa, a gente fica muito limitado e não consegue enxergar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo e com meu filho no Réveillon. A gente estava na praia. Eu estou só dando esse exemplo para vocês verem como é que foi usar a ferramenta. Então, eu estava na praia, estava minha irmã, meu cunhado, e a gente sentado conversando na barraca sobre uma ferramenta X. Eu tenho muitas ferramentas, e estava compartilhando com eles umas ferramentas de expansão de consciência muito boa também. E aí, meu filho chega. Quando meu filho chega, ele chegou divergindo do que eu estava falando. E aí eu fiquei irritada com a situação dele divergir, discordei, nós divergimos ali, e aí ele saiu. E eu ainda comentei com a minha irmã, sempre ele faz isso, ele vem e atravessa o que eu estou falando, eu perco o meu raciocínio do que eu estava falando, e ele nem conhece direito a ferramenta. Aí depois, o que eu fiz, num outro momento, né? Aí eu comecei a analisar a situação. Então eu me coloquei observando o meu filho e os pontos de vista que eu tinha. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que meu filho chega atravessando a conversa. Interessante ponto de vista, que o meu filho... Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que ele chega e ele nem conhece a ferramenta do que eu estou falando e ele vem dar opinião. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E aí eu fui pondo todos os julgamentos que eu tinha sobre ele, e isso, nesse exercício, tinha momentos que eu nem sabia definir quais os pontos de vista que eu tinha realmente sobre ele. E aí eu estava toda irritada com aquela situação, depois eu passei a interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, por que eu estou nesse ponto de vista? Por que eu estou presa ali naquela situação? Se eu estava daqui, olhando a mim, falei, sai daí desse ponto de vista. E aí eu comecei a ver outros pontos de vista, né? Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que ele é muito inteligente. No Axis... o que o Gary Douglas sempre fala, quando você define algo, julga alguém, você limita, você julga alguém, alguma coisa, alguma situação, você limita. Ele fala, não coloque adjetivos, não coloque limites, sempre o que mais é possível, né? Meu filho é um ser infinito, um ser imortal, ele está utilizando um corpo físico. Então, qualquer julgamento que eu faça, né, eu estou limitada. Mas quando eu me coloco observando as minhas limitações, eu estou te dando um exemplo muito simples, né? E mãe com filho, é muito fácil a gente mudar e ter julgamentos positivos. O que eu quero é passar esse exemplo que para qualquer situação que você tenha de divergência, com qualquer pessoa que seja, separa
a situação da pessoa e faz essa ferramenta observando todos os julgamentos que você tem sobre a pessoa. E depois começa também, é interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista de tal situação. Esse simples exercício já te coloca num outro ponto onde você está vendo que tem um monte de outras possibilidades. Você está se prendendo num ponto de observação. E do jeito que eu observo, eu crio a minha realidade. Então, todas as vezes que eu me coloquei no ponto de vista que o meu filho chega e que ele atravessa, que ele conversa, que quando ele põe a opinião dele, eu perco o meu raciocínio, eu estava me limitando num ponto de vista de observação. Aí você me pergunta, ele mudou o comportamento? Eu mudei a minha forma de enxergar. Agora, quando ele chega, se ele chega contribuindo com a opinião dele, eu já estou vendo como contribuição, não estou vendo como um desafio, não estou vendo como algo que me faz perder o raciocínio, porque simplesmente eu fiz um exercício, muda tudo. Eu saí daquele limite de achar isso ou aquilo da outra pessoa. O Axis convida que a gente saia do julgamento, porque todo julgamento nos prende num ponto de vista fixo. Que no coaching a gente falava, é crença limitante, né? As pessoas estão sempre buscando, mas qual é a crença limitante que eu tenho porque está no inconsciente? Essa ferramenta, as ferramentas de Axis são tão simples e quanto mais você pratica, mais o seu cérebro vai expandindo, vai tendo outras conexões neurais. Compreende que esse exercício faz você observar de outra maneira? Foi muito engraçado quando eu estava fazendo essa ferramenta que eu olhei e falei, por que eu estou presa ali na observação de sentir que como se ele estivesse me desafiando quando ele vem e diverge do que eu estou expondo? Saí desse espaço onde eu me coloquei e tudo se modificou. Vocês estão compreendendo o que eu estou explicando? A maneira de se utilizar, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que ele é assim, assado. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que essa situação é XYZ. E aí, o que eu perguntei, acho que ninguém respondeu. Mas está dando para entender? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para que eu esclareça melhor? Tá dando para entender? Então tá joia. Porque tem pessoas que acreditam que essa ferramenta é para a gente observar a outra pessoa, o ponto de vista da outra pessoa. Não, é para a gente trabalhar em nós, para a gente. Por isso que é a ferramenta de permissão. Eu permito que eu pense daquela maneira, eu permito que eu sinta o que eu estou sentindo, mas eu estou observando a mim. Eu saí de só observar o outro e me prender naquela dificuldade de relacionamento, naquela dificuldade com aquela situação X, e eu estou olhando a mim e observando que eu tenho outras possibilidades de pensar de outra maneira. E aí, o simples exercício de eu estar me colocando num terceiro ponto, eu já estou observando a pessoa de outro ponto de vista. E, aliás, de dois pontos de vista, porque ao mesmo tempo eu estou aqui, ao mesmo tempo eu estou aqui e a pessoa está aqui. A situação X está aqui. E quando é um fato que aconteceu e que nos deixa em dificuldade? O que aconteceu? Uma pessoa perguntou para mim, olha, o fato é que eu tenho uma série de contas para pagar e eu só enxergo que eu não tenho dinheiro na minha conta para pagar esses boletos que eu tenho, essas dívidas, ok? Aí a pessoa faz o quê? Né? Nós fizemos juntos o exercício e a pessoa colocou os boletos e a não ter conta, dinheiro no banco, tá? E aí ela começou a fazer o exercício. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu não tenho dinheiro para pagar essas contas. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu não tenho dinheiro para pagar essas contas. E aí voltou e continuou perguntando, né? Fazendo essa afirmação. Interessante ponto, observando ela.
Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu não tenho dinheiro no banco para pagar essas contas. E foi indo até que mudou a frase. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que como é que foi? Que não existe só essas contas, não existe só uma maneira de eu receber dinheiro. Ela foi, como ela estava num terceiro, ela foi vendo outras possibilidades. E o engraçado é que ela foi comentando que, ao mesmo tempo que ela estava olhando, e quando ela colocou, tinha um tamanho X. E quando ela se observava, ela foi observando com todas as reflexões do continuar no interessante ponto de vista e ir percebendo o que o cérebro, quais outros caminhos, porque outras perguntas foram surgindo do interessante ponto de vista, ela foi vendo o boleto, as contas diminuírem de tamanho e ela ficar muito maior, que ela tinha outras possibilidades enormes. Podia ser que não tivesse dinheiro. Neste momento ela não tinha dinheiro, mas existiam outras possibilidades do dinheiro vir, de negociar. Ela começou a fazer um monte de outras conexões e observar por outros pontos de vista. Por quê? Porque ela está se colocando num terceiro ponto. Se ela está em confronto com a situação, e ela aqui, ela fica limitada, porque ela só está vendo de um ponto de vista. O exercício de se colocar num terceiro ponto e começa a repetir quais são os pontos de vista, o que eu sinto em relação a isto, né? Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu penso nisso. E aí você se permite brincar com a ferramenta de uma maneira que vai vindo. Sim, Silvana, a gente está em raciocínio, por isso se coloca, é um exercício de programação neurolinguística isso. Você se colocou num outro ponto de observação. O seu cérebro já saiu da limitação. O simples fato de você se colocar num outro ponto, você saiu do ponto de vista fixo onde você se encontrava antes. Tem gente telefonando. Entendeu? Você já ficou do lado de cá. Teve vezes que eu me coloquei fazendo essa ferramenta num quarto ponto. Você entendeu? Tinha a situação X, eu aqui, eu me observando e eu observando a mim. Né? Então, é muito expansiva essa ferramenta. Vou compartilhar com vocês que é assim. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha uma lanchonete em frente à Santa Casa, aqui de Pinda. E eu nunca tinha estudado programação neurolinguística, eu não tinha conhecimentos sobre isso, mas o que acontecia? Eu abria a lanchonete às 7 horas da manhã e chegavam pessoas para vir tomar café, e essas pessoas tinham acompanhado pessoas durante a noite, acompanhado doentes durante a noite, e vinham tomar café, tinham dormido mal, chegavam cansadas, chegavam reclamando. E quando elas chegavam reclamando, isso me incomodava. E aí eu fiquei com a percepção de que eu poderia ter pouca paciência com as pessoas. E realmente me incomodava as reclamações. Então eu imaginei, como eu estava no balcão, eu imaginei que tinha uma câmera filmando o meu atendimento. E eu, à noite, estava assistindo, ao mesmo tempo, à noite eu estaria assistindo a fita, naquela ocasião eu imaginava a fita, eu observando como eu atendia aquela pessoa, com toda a paciência e tolerância do mundo, porque ela chegava reclamando. E como eu estava no ponto de observação do meu comportamento, de como eu ia agir, a câmera estava filmando a mim. E eu estava observando, através da filmagem, qual era. Então eu estava num ponto, num segundo ponto, num terceiro ponto. E nunca mais entrou ninguém reclamando, porque eu não ficava observando as pessoas, eu observava a mim. Quando eu me observo e eu me modifico em relação ao outro,
o outro se modifica, não tem como, porque eu não estou... por isso que quando eu estou num confronto com uma pessoa, numa dificuldade com a pessoa, quanto mais eu reforço os meus pontos de vista, mais a pessoa continua daquele jeito, porque a forma como eu observo altera o objeto observado. Se eu me coloco num terceiro ponto e estou fazendo uma outra observação, porque eu estou observando a mim, e eu posso mudar as observações que eu faço, e eu também estou aqui, o meu cérebro está captando que a outra pessoa, já estou com outro ponto de vista. Eu saio da limitação. E aí, a dica é essa. Procure sempre tudo que você rejeita, tudo que te irrita, tudo que dificulta, tudo que te limita nos seus julgamentos, nas suas certezas, nas suas convicções, faça o exercício do interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista e completa a frase. Qual é o ponto de vista? Você vai perceber que tem momentos que você não sabe nem identificar qual é o seu ponto de vista exatamente, sabe? Então, quando você não consegue identificar, você vai criando outros, e aí você se percebe que existem. Isso te liberta, né? Te livra. E o Gary Douglas, ele costuma dizer que nós somos preguiçosos, né? Porque ele, enquanto canalizador da ferramenta Barras de Axis, usou essa ferramenta por 6 anos ininterruptamente. E ele conta, vou contar também sobre ele. Eu ouvi falar, né? Que ele contou num curso. Que ele... à noite, ele deixava a cozinha arrumada, ia dormir e os filhos ainda estavam. Aí, quando de manhã ele acordava, a cozinha estava com bagunça e ele ficava bravo com isso e dizia, poxa, por que não deixam a cozinha arrumada? Meus filhos bagunçam. Ele estava... julgando, ele estava observando uma série de coisas sobre aquilo que irritava muito ele. E aí ele começou a aplicar essa ferramenta. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que meus filhos deviam arrumar a cozinha. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que eles bagunçam muito a cozinha. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que eu tenho que arrumar toda a cozinha antes de eu tomar café. Interessante ponto, e foi fazendo isso. Ele notou que o simples fato dele repetir isso e focar na observação sobre ele, a cozinha que demorava, geralmente ele levava 1 hora para arrumar tudo e poder sair, em 20 minutos ele fez. Começou a se transformar algumas coisas, porque ele não estava na observação do fato, na observação da pia, da louça, dos filhos, ele estava observando ele. E aí, reduzindo o tempo. Como aquilo não incomodava, ele não punha energia nisso, essa observação parou de ser naquele fato, quando eu mudo a forma como eu observo, altero o objeto observado, eles começaram a deixar de sujar a louça, deixar a cozinha desarrumada, e tudo se modificou, né? Ele conta sobre isso. Então, e ele usou para tudo essa ferramenta. Então, comecem a utilizar. Seja o que for que eu estiver falando aqui, se vocês não utilizarem a ferramenta, vocês pouco vão desfrutar dela, perceber o quanto ela é uma maneira de colocar o seu cérebro para raciocinar de outra maneira. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tem alguma pergunta sobre essa ferramenta, como se utilizar dessa ferramenta? Estou aguardando aqui se tem alguma pergunta. Obrigada, Silvânia. Silvânia, você é do Access Consciousness, você é praticante de barras, conhece as barras. Edneia, é fantástica essa ferramenta, e quanto mais a gente utiliza, eu posso afirmar que quanto mais a gente utiliza, a gente vai acessando muitas coisas no nosso inconsciente,
Tem momentos que você meio que fica parada sobre ela, porque começa a fazer outras conexões de qual outro ponto de vista que eu vou estar observando. Mas quanto mais a gente pratica, mais a habilidade se desenvolve, né? Como quando a gente aprende a dirigir, né? Que a gente precisa raciocinar como é que pisa na embreagem, põe a marcha. Quando você começa a praticar, que bom. Quanto mais você pratica, eu tenho usado as ferramentas que você ensinou na live passada e tem me ajudado muito. Isso, as perguntas, e eu compartilho, Valéria, muitas perguntas também no Insta, e que são ferramentas maravilhosas. As ferramentas de Axis são muito simples. E aí as pessoas acham, nossa, será que isso vai fazer efeito? Experimenta praticar para ver como faz. Muito efeito, tá bom? Essa ferramenta e muitas outras você aprende no curso de barras de Axis. O próximo curso agendado comigo aqui em Pinda, na minha agenda está para o dia 1º de fevereiro. Se você se sentiu motivado a aprender muito mais com Axis e funcionar nessa realidade de uma maneira diferente, expansivamente, se libertando dos pontos de vista fixos e dos julgamentos, das suas certezas e das suas limitações, do que a sua mente lógica te prende nessa realidade, e se permitir que a sua criatividade se expanda, que o lado direito do seu cérebro funcione, que você relaxe muito mais, que saia da ansiedade, da limitação. Tudo isso o Axis traz com ferramentas muito simples, tá bom? E se você quiser, tiver alguma dúvida, tem o meu contato no meu Insta, no meu Face, eu estou à disposição, ok? Por hoje é só então, tá bom? Beijão a todos, obrigada. Tchau, tchau.